O que é educação cristã? Uma definição sob o prisma bíblico, teológico. O processo da educação combina-se com os princípios bíblicos. Em épocas, significa ao ensino intelectual. Todavia, transcende o meio intelectual normal. Partindo desse raciocínio, podemos conceituar a educação cristã semelhante a um conjunto de ideias de meio reconhecidamente divino, aplicados com o objetivo de educar o homem. No que diz respeito ao Senhor, ao Senhor poderoso e a sua obra. Educar sob a ótica cristã significa levar a humanidade ou pessoas ao conhecimento e aceitação de Jesus Cristo, o Salvador, e conduzi-los à prática dos conceitos cristãos. Modos viventes inclui ainda mais o adestramento para as funções eclesiais e a motivação para uma nova vida de serviço dedicada ao reino de Deus. Então a sociedade precisa cuidar da formação dos indivíduos, auxiliar no desenvolvimento de suas capacidades físicas, preparando para a participação ativa e transformadora nas várias instâncias da vida social. Assim também a sociedade cristã precisa desenvolver a educação cristã. No contexto judaico, a educação é essencialmente um produto do lar, envolvendo aprendizado. No Antigo Testamento, de alguma profissão, estava associada à atividade agrícola. Quando surgiam as artes, os ofícios, esses eram ensinados mediante o aprendizado. Ao surgir as escolas, as sinagogas dos judeus, tornaram-se a sede da erudição. No cristianismo, a situação era muito parecida. Com isso, haja vista que, na cultura romana, havia escolas profissionais, que não somente ensinavam artes e ofícios. E os cristãos tinham acesso a esses meios. Quando a igreja deixou de ser perseguida após a conversão de Constantino ao cristianismo, a igreja começou a ser ministrada. Surgimento de escola sucedeu, pois, que na Idade Média a educação tornou-se essencial, uma função eclesiástica. Após cerca de 1000 anos em que essa condição prevaleceu, o secularismo e o nacionalismo debilitaram o prosseguimento desse processo. Época em que o Estado começou a recuperar o poder que havia perdido com a queda do Império Romano. No Ocidente, uma vez mais, tornou-se uma entidade educadora independente da Igreja. Não obstante, ao fato da educação cristã em seu sentido básico iniciar-se com a experiência da conversão e deve alcançar até o último instante da existência terrena do cristão. O educado carece receber instrução segundo os conceitos e princípios cristãos em todo o tempo, pois essa instrução imprescindível na formação dos conceitos e ideias de um homem. A educação cristã propõe modificar a conduta, caráter do ser humano. Então, se a sociedade cristã pretende educar biblicamente os seus membros com um grau
de sucesso significativo, de efeito, de suma importância, é que faça algo para modificar toda a estrutura educacional cristã das igrejas, onde tem uma participação ativa de modo a influenciar na formação do cristão, na sua totalidade. Romanos 8, 28. Qual é o conteúdo da educação cristã? A obra de Deus, Salmo 108, 4, verso 6. As Escrituras, segundo Timóteo 3, 14, 17. Conhecimento das letras, Daniel 1, 17, Colossenses 2, 3. A fundação da educação cristã. A Bíblia é nossa única regra de fé e prática, tanto hoje como no passado. O livro, o texto da educação cristã. Podemos resumir, amados, o fundamento da educação cristã em, primeiro, o temor do Senhor, reverência, Daniel 1,7. Segundo, ter Jesus o Senhor e Salvador, 1 Coríntios 1,30, Colossenses 2,6. As bases bíblicas da educação cristã. Desde o princípio, Deus é quem tem se revelado ao homem e tem preocupado para viver em comunhão com Ele. Todos os seus mandamentos e preceitos têm sempre sendo objetivo alcançar o homem. Deuteronômio 6, verso 4 ao verso 5. Jesus também exerceu seu ministério buscando alcançar. Tudo isso nos revela que o motivo da educação cristã, com a vinda de Jesus, o motivo da educação cristã, bíblica ou instrução, passou a ter nova dimensão, para que os que receberam a palavra, inclusive judeus. Jesus percorreu toda a Galiléia ensinando. Todas as cidades foram alcançadas com seu ensino. Mateus 4, o verso 23 ao 25. Mateus 9, 35. A preocupação de Jesus era alcançar todos os homens com seu ensinamento. Ensinava nas sinagogas, no templo, residências, nas aldeias, em grandes concentrações, em pequenos grupos, individualmente, e aos marginalizados, aos discriminados, aos de preconceitos. Os discípulos, seguindo o exemplo do grande mestre, obedecendo sua ordem de ensinar, levar a mensagem ao mundo tendo a mesma preocupação, a de alcançar o homem, o ser humano. Propósito da educação cristã. A Bíblia apresenta desenvolvimento do próprio homem, sendo o propósito da educação cristã. No Antigo Testamento, ensinar tem a ver com a comunicação da lei de preceitos e da vontade do Senhor. Deuteronômio 11, 19, 31, 12 e Esdras 7, 10. Na tendência grega, o ensino visava o desenvolvimento intelectual ou técnico do aluno. No judaísmo, o ensino se preocupava com o desenvolvimento do homem como um todo, levando ao conhecimento da vontade de Deus, submissão à sua vontade. No Novo Testamento, a educação cristã esteve ainda mais preocupada com o desenvolvimento dos seus ouvintes. O desejo do Senhor Jesus era que, através do seu ensino, os discípulos experimentassem o desenvolvimento
desprovidos de exaltação ou ambições pessoais. O mais desenvolvido não seria necessariamente aquele que tivesse maior evidência, e sim o que se tornasse semelhante a uma criança. Na educação cristã não importa somente ensinar a palavra, mas ser ensinado de modo correto, com eficácia. Assim, tendo o desenvolvimento do homem. A educação cristã tem como alvo dar formação, inspirar confiança e obediência, despertar desejo de adquirir sabedoria, conduzir prática na vida de consagração e santificação. Amados, a igreja evangélica deve projetar-se de tal modo no mundo a fim de gerar mudança, ensinando um melhor caminho através de atitude, ações e testemunho. O cristão encontra-se num processo de mudança desde o momento de sua conversão. A educação cristã ajuda nesse processo. À medida que aprende, ele se transforma, também influencia mudanças em outras pessoas. Olha só a importância, hein? As igrejas precisam urgente preparar um programa de educação cristã que realmente faça a diferença na vida de cada membro, que desenvolva em cada um a essência de Cristo, o caráter de Deus, resultando assim no fortalecimento dos membros. Olha só, hein? Importância, hein? Uma igreja fortalecida não vive de aparência. Ela faz a diferença. Olha só, hein? Então, amados, é fundamental que as igrejas usem seu ministério de educação cristã por meio de promoção de mudanças na vida individual de seus membros, para levar a mensagem de Cristo à sociedade da qual é parte, ou seja, dar sabor ao mundo e ser sal. Desafio da educação cristã nos últimos dias. Vamos falar sobre isso. No Salmo 11:3 está escrito: na verdade, que já os fundamentos se transtornam, que pode fazer o justo? Que diremos nos dias de hoje, amados, nesses dias em que todos os legítimos fundamentos estão rapidamente se arruinando no mundo moral, social, político e espiritual, por que não dizer, em certos casos eclesiásticos, com a chegada da apostasia. Vejamos a seguir alguns desses fundamentos, ou alicerces. Os demais fundamentos não cabem no artigo aqui hoje, mas vamos falar de modo breve sobre alguns alicerces. Primeiro, o alicerce da fé invicta em Cristo. Romanos 1:16. Essa santíssima fé está na igreja, substituída por outras coisas que paupérrima terrivelmente a vida de muitos crentes. Segundo alicerce, o alicerce da doutrina cristã. Ler, refletir em 1 Timóteo 4:6. Terceiro, o alicerce da santificação, retidão, da justiça e do direito, no sentido bíblico. Por exemplo, Hebreus 12:14.
Quarto, os alicerces das convicções cristãs, sólidas, inabaláveis, embasadas firmemente na palavra de Deus. Isso também vem arruinando, amados, vem se arruinando, principalmente nas igrejas modernas. Praticamente o mundanismo entrando em certos lugares. O apóstolo Paulo sofria um efeito dos conflitos espirituais, mas demonstravam solidez de sua fé. Segundo Timóteo 12. O mestre cristão precisa atentar que nesses últimos dias, conforme registra 1 Timóteo 4:1, 2 Timóteo 3:1, haverá tempos trabalhosos, haverá entre vós falsos doutores ao doutor verdadeiro, mas temos que tomar cuidado com os falsos doutores, apóstatas, que muitos que hoje estão aí abraçando as heresias, falsas interpretações, nunca pensaram que assim fariam. No entanto, o fato aconteceu. Tomemos cuidados, amados, para que o Senhor, quando voltar, nos encontre fiéis servos seus. Que Deus abençoe nesta introdução sobre a educação cristã.